pedindo, como sempre, o amparo do alto de Deus, quem agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Jesus foi mandado pelo Pai para mostrar-nos o caminho de chegar. Dos amigos espirituais desta casa, que nos auxiliam sempre. Que possamos realmente dar conta da responsabilidade que nos cabe de trazer a boa nova do Cristo, de trazer alguma coisa do nosso Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma gota de luz na nossa caminhada. É bom estarmos aqui. Agradecemos também ao coral que de alguma forma harmoniza e serena nosso coração, pela responsabilidade que nos cabe em dividir reflexões trazidas pelo Divino Rabi da Galileia. Agradecemos a vocês também pela oportunidade e os momentos de atenção que vão dar a nós, porque nós realmente precisamos mais do que qualquer um aprender as lições do dia. O trabalho que a gente vai desenvolver hoje trata do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Observe que a linguagem do Cristo, e depois colocada para nós por Allan Kardec, diz no título do capítulo: haverá falsos cristos e falsos profetas. Observe que haverá, de verdade, muito antes, centenas de anos antes do Cristo, já existiam os chamados profetas, aqueles que previam o que iria acontecer no futuro. Vocês devem se lembrar, muitos deles anunciavam a vinda do Messias. Então eram profetas, elementos enviados por Deus para anunciar os próximos caminhos da humanidade. Ao lado disso existiam outros seres, os pitons, as pitonisas, os seres que procuravam adivinhar o futuro de uma guerra, o futuro de uma pessoa. Esses aí não podemos colocar na categoria de profetas. A gente coloca assim, eles existiam, estavam aí no tempo do Cristo, muitos se colocaram na época do Cristo também como Cristos, se colocaram na época do Cristo também como profetas, como se foram enviados por Deus. Os séculos se dobraram e nós chegamos ao nosso período atual, encontrando nas nossas lides diárias profetas verdadeiros, profetas entre aspas, aqueles que representam realmente o Cristo e aqueles que se dizem representantes do Cristo. O porquê disso? Já porque o haverá significa que era uma coisa de futuro. A gente diria antes que parecia que o Cristo ia saber o que estava acontecendo neste momento para nós na humanidade. Na verdade não é parecia, porque ele de fato viveu tudo o que nós estamos vivendo. Por isso deixou esta lição para nós, para este período de transição que estamos vivendo. Este capítulo diz muito de perto sobre o que é o período da transição, o que estamos e vamos vivenciar enquanto este período se processa. Então nós vamos trabalhar os falsos cristos, os falsos profetas e aqueles que são verdadeiros profetas, representantes do divino. No nosso evangelho, é colocado assim, pela fala do mestre, que ele era muito pródigo em usar as coisas que existiam na época, que ele falava de plantas, ele falava de ovelhas, ele falava de flores,
E junto das ovelhas existiam os lobos, que viviam a perseguir as ovelhas. Então ele usou com muita propriedade esta figura. Haverá falsos profetas que são lobos disfarçados de ovelhas. Por que esta imagem? Porque as ovelhas trazem a imagem da doçura, da simplicidade, da ternura, da humildade, e os lobos trazem imagem totalmente inversa, perseguidores que são destes pequenos seres que a gente chamou à época de ovelhas. Se nós trouxermos para a nossa época, nós somos colocados eventualmente como ovelhas e às vezes até como lobos. Por quê? Porque ao atravessarmos dificuldades próprias do período que a gente está passando, começamos a procurar socorro. Onde é que nós vamos achar socorro? Aí aparecem os verdadeiros representantes do Cristo para nos ajudar nos momentos de fragilidade que estamos vivendo. Mas aparecem também aqueles aproveitadores, aqueles que já entenderam o processo seguinte que a gente ainda não entendeu. E usam de falsidade, de subterfúgios, são pseudo-sábios, começam a trazer notícias para tentar acalmar a nossa caminhada e, ao lado disso, usufruir alguma coisa. Aquele que é o verdadeiro profeta tem a missão de nos instruir, mas para a vida espiritual, e não se prestam a tentar nos iludir, a trazer ilusões para nós. E a gente encontra isso em muitos lugares. Traga o seu amor em 2 dias, traga o seu amor em 1 semana, refaça o seu casamento. Consigo dizer o que vai acontecer com você amanhã. Faço leitura das mãos, dos olhos, não sei do que, e digo para você se você vai ser rico ou não, como você vai passar por essas dificuldades. Então são lobos disfarçados de ovelhas. São falsos profetas que estão ao nosso redor e também profetas que estão dentro de nós. Observe que, à medida que o tempo foi passando, porque lá atrás, antes do Cristo, os profetas traziam, como enviados de Deus, as coisas de Deus que viriam. Atualmente nós encontramos pessoas que tentam nos desviar dos caminhos, que são os caminhos de Deus, os caminhos propostos pelo Cristo, e tentam nos conduzir, trabalhar a nossa cabeça de acordo com os interesses materiais que Ele tem. E quando eu escrevi dentro de nós também, porque em princípio nós aqui, enquanto fazemos um trabalho de tentar destrinchar o que está nas palavras do Cristo, eventualmente podemos estar usando coisas bonitas para dizer a vocês, mas lá fora talvez a gente não faça o que está tentando, o que está se falando aqui. De qualquer forma, estamos na tentativa de trilhar o caminho correto. Isso acontece conosco como expositores e com cada um de vocês que estão aqui. Porque às vezes a gente acaba usando máscaras conforme a situação se apresenta. À medida que o tempo for decorrendo, que o tempo for passando, vamos aprender a colocar o nosso ser espiritual em ação realmente. Aí não precisaremos de máscaras, não seremos lobos disfarçados de ovelhas. Ainda no nosso evangelho, repetindo a mesma fala, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas. Se a gente começar a voltar no tempo, há alguns anos atrás, a gente lembra que se falava assim: o mundo vai acabar no ano 2000, o mundo vai acabar no ano 2012. Se a gente pensar de verdade, acabou mesmo, nós não percebemos. Tanta coisa apareceu neste milênio que a gente às vezes nem sabe como
trabalhar com isso. Mas são coisas que alguém conseguiu entender, que alguém trouxe para nós, para a melhoria da nossa civilização. No entanto, essas mesmas coisas às vezes são utilizadas por interesses particulares, como as grandes redes de televisão, que trazem a mensagem e levam a mensagem para muitos locais, a internet e outros recursos mais que temos hoje em dia. Então, por ali poderão os falsos profetas agirem, mas aqueles que são verdadeiros seguidores do Cristo também têm esse mesmo tipo de veículo. Agora, os grandes prodígios, as grandes coisas, as coisas espantosas, os milagres, isso daí não faz parte dos verdadeiros profetas. O nosso Evangelho e o Cristo trouxe através de Allan Kardec que os milagres não existem. Nós não entendemos exatamente o que está acontecendo e podemos colocar a conta de um milagre. Mas à medida que a ciência começa a evoluir, vai trazendo conhecimentos novos e aquilo que achávamos que eram milagres, que eram prodígios, são coisas naturais, são coisas elementares e fazem parte da própria lei de Deus, da lei natural, da lei de evolução. Então esses falsos profetas farão coisas fantásticas a ponto de enganar a muitos, até os escolhidos, se fosse possível isso, e às vezes é. Muitas vezes nós somos seduzidos pelas mensagens de alguns, e às vezes são falsas mensagens tirando-nos do caminho verdadeiro. Então, um alerta do nosso Evangelho: cuidado com as ilusões, cuidado com a sedução dos impostores, que aproveitam da nossa ignorância para nos manipular. Observe que a palavra ignorância não tem aquele sentido pejorativo. Então, eu não sei mexer com um celular para saber todas as suas funções, aí eu sou ignorante naquelas funções. A gente vê um garoto de 12 anos fazendo coisas que nós não imaginamos como é. Então, nós somos ignorantes naquilo ali. Então, essa é a nossa ignorância. Ignorância de não ter o conhecimento. E aqueles que o têm, às vezes acabam por nos seduzir. Eu trouxe um exemplo da época que os portugueses chegaram ao Brasil para mostrar assim, como é que o conhecimento pode iludir as pessoas. Então os portugueses imaginavam, e com razão, que nesta terra descoberta em 1500 havia muito ouro e pedras preciosas. E queriam que os índios mostrassem onde se encontravam essas iguarias. E o que eles fizeram para amedrontar os índios? Eles colocaram álcool, isso aí é bastante conhecido, numa vasilha, e os índios, olhando o álcool, parecia água. E ameaçaram os índios dizendo o seguinte: puseram fogo no álcool, né? Apareceu aquele fogo, e disseram aos índios: se não nos indicarem onde estão as pedras preciosas, onde está o ouro, queimaremos os seus rios todos, e vocês morrerão de sede e fome. De fato, por que isso? Porque eles conheciam o álcool e o poder de fogo que ele tinha. Os índios não conheciam, olhando o álcool e a água, aparentemente era a mesma coisa. Então, uma ilusão criada pelo não conhecimento. Falsos profetas e seus prodígios. Eles aparentam vivenciar o modelo. Quer dizer, quem é esse modelo? É aquele que foi enviado para nós há quase 2000 anos, o nosso Cristo, que é nosso modelo e guia. É o modelo e guia da humanidade e para a humanidade. Os falsos profetas, ao produzirem os seus prodígios, os seus milagres, entre aspas, estarão dizendo, aparentemente,
que seguem aquele que é nosso modelo e guia. Os falsos profetas se apresentam como enviados de Deus, quando na verdade não o são. Eles não são enviados de Deus. E vocês observem que a gente conhece bem do ditado popular: quando somos guiados por cegos, se ele cair em um buraco, cairemos juntos. Esses falsos profetas estão nos conduzindo para fora do caminho do divino. Então estão nos conduzindo para o chamado buraco. O que é esse buraco, na verdade? É o caminho contrário ao caminho indicado por Deus. Então eles se dizem enviados por Deus, mas não o são. Eu trouxe mais 2 exemplos que ficaram muito conhecidos à época. Quando surgiu aquela história de que o mundo iria acabar, um pastor nos Estados Unidos, Jim Jones, levou centenas de fiéis ao suicídio, para que fossem levados a uma outra dimensão, para não passarem pelo fim do mundo que iria acontecer. Veja, ele tinha um poder de comunicação e de sedução que levou centenas de pessoas junto com ele. E vamos falar de um outro bastante conhecido também, embora não no aspecto religioso: Adolf Hitler. Adolf Hitler, com a sua oratória inflamada, com o seu poder de persuasão, colocou a Alemanha e o mundo todo em guerra. Por quê? Porque conseguiu trazer alguma coisa que entusiasmasse aquele povo e que levasse aquele povo a acreditar naquele grande líder que ele se punha. E quando a gente fala de falso profeta, precisa ter bastante cuidado no nosso meio. Eu ouvi hoje, nem li o que era, porque ainda não passou na minha cabeça, uma mensagem psicografada de Adolf Hitler para a humanidade. Não vou dizer se é verdadeiro ou falso, por enquanto, pelo critério da razão que a nós Kardec ensinou, não podemos acreditar piamente naquilo e nem li o que é. Porque a gente imagina que um espírito que provocou todo aquele alvoroço que ele fez no mundo, toda aquela tensão no mundo, ele não está perdido e levado ao fogo eterno. Mas ele não estará aqui para dar uma mensagem para nós. Ainda no nosso evangelho, diz assim: uma árvore que dá bons frutos será má? Uma árvore que dá maus frutos será boa? De verdade, uma árvore má dificilmente dará bons frutos, dará frutos amargos. Se a gente pensar, que é essa árvore? Essa árvore somos nós. Que são os frutos? São as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso falar, o nosso agir. Então, enquanto árvores, que frutos estamos trazendo para a humanidade? Podemos dizer que uma casa como essa é uma árvore na fala do Cristo. Se os frutos forem bons, esta árvore é boa, porque uma árvore má não poderá dar bons frutos. Já que estamos falando de profetas verdadeiros ou falsos, como identificar, como reconhecer um falso profeta? O nosso evangelho coloca muito claro isso. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Se os frutos são bons, a árvore não é má. Que seriam esses frutos? Então, se aquele que se põe enviado do Cristo consegue produzir nas pessoas com as quais ele fala as virtudes, a tolerância, a paciência, a indulgência, o perdão, ele está produzindo bons frutos. Se eu, enquanto árvore, estou sendo tolerante, estou trabalhando a paciência, estou trabalhando a indulgência, estou trabalhando as virtudes ensinadas pelo Cristo, estarei sendo
uma árvore boa no caminho de dar bons frutos. Enquanto a gente está falando dos falsos profetas, a gente observa uma qualidade que é comum, ou algumas qualidades que são comuns a todos eles. Egoístas, orgulhosos, vaidosos, se julgam muito mais do que na verdade são. O que significa que corrompem a si e corrompem aos outros. Lembra daquela imagem? Um cego conduzindo uma porção de outros cegos também, conduzindo todos para um buraco, para o precipício. Voltando à época do Cristo, existiam essas pessoas que se punham como sabedores, os conhecedores das leis divinas que eram ditadas à época, lá atrás por Moisés. Então, de fato, eles estudavam as leis divinas, editadas à época, de acordo com os ensinos trazidos por Moisés, 1400 anos antes. Então, esses sacerdotes do Sinédrio se colocavam conhecedores de todas as leis divinas. E Jesus foi muito claro com eles, como ele sempre foi. Ele dizia a eles assim: sepulcros caiados, bonitos por fora e grande podridão por dentro. Então observe que significa aqueles seres vaidosos, que gostariam de aparecer, rezavam grandes orações, cobravam fortunas das viúvas, e queriam realmente mostrar para todo mundo da época que eles eram os verdadeiros seguidores e os filhos de Deus. E Jesus vai mostrar que todos o somos. E às vezes eles eram piores do que muitos de nós que vivenciávamos aquela época. Se vocês se lembrarem de quando Cristo foi levado à multidão, lá no meio da multidão, quando a proposta foi: liberto o ladrão ou liberto esse Jesus que aqui está? O que a multidão toda gritou? Libertem Barrabás. Por quê? Porque lá no meio da multidão, esses seres, esses senhores que se postavam como os que comandavam tudo à época, gritaram e intuíram a multidão para que propusessem a liberdade a Barrabás. Observem a ação deles, para onde vai. Até o nosso Cristo foi colocado como um ser abjeto à época, porque por ação de gente no meio de outros inocentes levados por pessoas de eloquência e por pessoas que eles consideravam os sábios, os detentores do poder da época. Só relembrando o conceito de profeta que existia antes e depois a ampliação que Kardec nos trouxe. Os profetas, à época do Cristo, eram aqueles enviados por Deus. Eu trouxe um exemplo aí que é o profeta Elias. E só para vocês pensarem, lá na Bíblia fala assim, que Elias chegou a um certo tempo, foi levado por um carro de fogo e foi-se embora. Uma carruagem de fogo. É para a gente pensar o que é essa carruagem de fogo para quem estava vivendo centenas de anos antes do Cristo. Mas ele foi um dos profetas como Jeremias, Isaías e outros mais, que diziam que o Messias haveria de vir. Estão cumprindo o papel de profeta que realmente eles eram. Qual a missão real de um profeta verdadeiro? Instruir os seus irmãos seres humanos, instruí-los para entender que a vida verdadeira é a vida espiritual. Então eles vinham revelar detalhes da vida espiritual. Aí nosso Cristo ampliou esses detalhes que os profetas trouxeram, dizendo: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, que era a lei divina, resumida na lei de amor. Os séculos se dobraram e Kardec, como um elemento de ligação com os seres espirituais, nos trouxe de novo a mensagem do Cristo, relembrando como ela foi colocada na sua essência.
e trazendo coisas novas que eventualmente nós não entendíamos na época, mas mostrando efetivamente que a verdadeira vida é espiritual. Esse corpo que trazemos aqui amanhã deixa de existir, mas o ser espiritual que comanda este corpo, esse não perece. Nós temos daqui para frente toda uma vida para seguir a caminhada rumo a Deus, e isso vai acontecer conosco. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, como fazemos para reconhecer aqueles que são verdadeiros profetas? Relembrando a imagem lançada pelo Cristo. Bons frutos, a árvore realmente é boa. Se eu colho frutos amargos, a árvore não é boa. Se a gente está colhendo os frutos doces, são frutos bons, a árvore é boa. O que são esses frutos? São as virtudes que cada um de nós, na convivência com os demais, repartimos. E lá no nosso Evangelho, isso é reforçado dizendo assim: o homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração. E ainda diz assim, né? A gente conhece bem isso. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então o homem de bem, aquele que tenta ser melhor hoje do que ontem e procurar ser amanhã melhor do que hoje, ele vai tirar sempre coisas boas do tesouro de seu coração. Aí alguns exemplos para a gente relembrar. Irmã Dulce, que viveu na Bahia. Quem assistiu o filme, quem conheceu alguma coisa dela, sabia até na cidade dela de tentar ajudar os demais, de se colocar a serviço daqueles que necessitavam. Então, um verdadeiro profeta na pessoa de Irmã Dulce. Esse do nosso tempo ainda, Divaldo Pereira Franco, com a Mansão do Caminho, acolhendo crianças e levando essas crianças que ele chama de filhos até a faculdade, muitos deles formados a partir da convivência e dos esforços de Divaldo, de tudo aquilo que ele arrecada e que leva para a Mansão do Caminho. Nada levado para si, tudo levado a benefício do próximo. Então as suas obras sempre ao bem comum. Aí está agora uma visão nova do profeta. Não é alguém que está ali para adivinhar o futuro, mas fazer agora daquilo que está no meu alcance. Francisco de Assis, à sua época, nasceu num lar rico, jogou tudo para o alto, e aquela sua oração diz tudo para a gente. É um hino. Senhor, o coral cantou para a gente, né? Fazei de mim um instrumento de sua paz. Fazei de mim. Então por quê? Porque a mudança tem que acontecer em nós. Sabe por quê? Porque muita gente lá fora não vai ler evangelho nenhum. Não vai frequentar igreja nenhuma. Sabe qual é o evangelho que ele vai ler? O seu proceder lá fora. Ele vai fazer a leitura de você, de mim. Como é que eu procedo lá fora? Essa é a leitura, isso vai ser o evangelho que muita gente vai conseguir ler. Então, principalmente nós espíritas, bastante cuidado e bastante atenção naquilo que é recomendado a nós. Procurar ser sempre melhor, fazer o máximo daquilo que está ao nosso alcance. Esse foi o verdadeiro profeta. Ele nos falou dos sentimentos, dos pensamentos. Então, do sentimento eu vou ao pensamento. A gente que está na oratória, muitos, a palavra e depois a ação. Então, observe, esse século, comecinho do nosso trabalho, colocamos assim: esse capítulo é uma amostragem do nosso período de transição. Neste período de transição, vamos vivenciar o século dos sentimentos.
estamos aqui para trabalhar muito os nossos sentimentos. Porque dos nossos sentimentos virão os pensamentos. Dos nossos pensamentos surgem as palavras e a nossa ação. Isso foi deste profeta. E que o Padre Vieira, no sermão da 60ª, pouco tempo depois que o Brasil foi descoberto, dizia assim: palavras sem obras são tiros sem bala. Troam, mas não ferem. Atiram, mas não matam. O que ele estava dizendo? Se eu simplesmente usar das palavras, mas não traduzir minhas palavras em ação, eu não conseguirei o efeito desejado e indicado pelo nosso Cristo. Então relembremos isso e colocando para nós. Falamos de árvore boa dando bons frutos. Então bons sentimentos geram bons pensamentos, geram boas palavras, geram boas ações. O verdadeiro profeta se revela pelos seus atos, porque ele já passou pela fase do sentimento, do pensamento, ele usou da palavra, e eu falei agora há pouco e a gente repete porque é importante. Cristo foi aquele que efetivamente vivenciou o amor. Os outros profetas falavam do amor. Cristo vivenciou o amor. Por isso, um verdadeiro profeta, vivenciando através de seus atos. Observe aí que nesta simples figura, a gente vê a humildade, que é a primeira e é o alicerce das demais virtudes com as quais estamos lutando. Voltando ao Evangelho, lá está escrito assim, bem claro: acaso se colhe figos em espinheiros? Acaso se colhe figos em abrolhos, em pedras? Quer dizer, posso colher boas coisas daquilo que é mal? E eu me lembro de uma palestra que o camarada falou assim: a gente é mal por natureza. Nós não somos maus por natureza, não. Estou trazendo a fala dele. Mas eu vou tentando ser bonzinho, até que eu me torno bonzinho. Eu não sou bonzinho. De fato, nenhum de nós é bonzinho, mas nós temos em nós a fagulha do divino. Nós temos um Cristo interno. Então nós todos temos as virtudes dentro de nós. Então nós somos figos, não em espinheiros. Somos árvores que vão dar bons frutos. Pode ser devagar, mas vamos dar bons frutos. Árvore boa, a colheita é bons frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Uma árvore boa sempre dará bons frutos. Olha um outro exemplo de uma árvore boa que deu bons frutos. Madre Teresa de Calcutá. Que era algum dos seus frutos? A bondade, a ternura, a caridade, o jeito que ela se lançava para servir ao próximo. Aquele amor que ela colocava no seu próximo. E ela seguia exatamente uma fala do Cristo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aí está um verdadeiro profeta, embora não tenha feito profecia nenhuma. A primeira vez que a gente viu essa fala do Cristo, ela foi estranha, mas depois, com a doutrina espírita e o estudo, nós entendemos direito. Ele diz assim: toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E aí muita gente acha que assim, o sujeito não é bom, ele vai ser lançado no fogo eterno. O que é esse ser lançado ao fogo? É nós passarmos por mais uma encarnação, por mais uma outra encarnação, por mais uma outra encarnação, até que venhamos a aprender e vivenciar as virtudes ensinadas pelo Cristo. Só relembrando, se a gente dá uma passagem por esses profetas que eu coloquei a vocês, verdadeiros profetas trabalham a elevação moral e têm a moral elevada. Trabalham o amor ao próximo
e trazem esse amor íncito dentro dele. Eu me lembro de um médico formado na Mansão do Caminho, que foi chamado um dia para atender a Irmã Dulce. E ele foi todo feliz, porque a Irmã Dulce é um ícone na Bahia. Quando ele chegou onde estava a Irmã Dulce, ela falou: eu quero que você me atenda na figura desse mendigo. E ele não entendeu muito isso na época. Mas depois ele fala para a gente. Eu demorei para entender. Mas o amor desses seres é tão grande que a dor do outro passa a ser a dor dele. Então é o amor ao próximo na sua real e verdadeira natureza. E acima de tudo, interesses pela vida espiritual, porque somos seres espirituais momentaneamente vivendo na matéria. Os verdadeiros profetas trabalham para que eles aprendam as virtudes e para que nós também aprendamos. Não adianta eu vim falar para vocês de paciência, se eu ainda não trabalhei a paciência em mim. Eu me lembro que procuraram um dia, uma mãe com uma criança, procuraram Gandhi e ela disse para Gandhi assim, Mahatma Gandhi, que viveu na Índia, né? Era um dos ícones na Índia, que libertou a Índia e o Paquistão, sem derramamento de sangue, do jugo do Império Britânico. Então, ao chegar a esse cidadão, a mãe dizia o seguinte: fala para ele não comer açúcar. Ele está comendo muito açúcar, muito doce. Ele falou: passa daqui 15 dias. 15 dias depois, a mãe apareceu com a criança e ele conversou com a criança e falou: olha, não coma mais açúcar, porque não é bom. A mãe falou: por que você não falou isso 15 dias atrás? Esperei 15 dias para você falar isso. Ele falou: porque eu comia muito açúcar. Então como é que eu vou falar do amor ao próximo se eu não trabalhei o amor a mim? Como é que eu vou falar que eu vou perdoar o outro se eu não consigo perdoar as dificuldades que eu tenho? Então isso é uma forma de se trabalhar uma força que temos aqui dentro, que é o nosso Cristo interno. E isso só se consegue quando o auxílio é desinteressado. Ainda lá no capítulo 21, de Allan Kardec coloca para a gente: ao Espiritismo não peçais que ele faça grandes prodígios nem milagres, porque ele não os produz. Pelo contrário, o Espiritismo vem mostrar que não são milagres, são leis que às vezes ainda a gente não conhece. Então por isso que na doutrina espírita não se produz milagres, não se produz grandes prodígios. Embora a gente às vezes até acaba ouvindo isso, né? O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas. São aqueles espíritos embusteiros, os hipócritas, os orgulhosos, impostores, os falsos sábios. Não foi o que eu disse agora há pouco? Alguém trouxe uma mensagem de Hitler? Não sei se é verdade. Então a gente precisa ter muito cuidado com as mensagens que recebe, porque às vezes são pessoas que têm muito conhecimento, mas são falsos sábios dentro da doutrina do Cristo. Então é o conselho de Allan Kardec: não acrediteis em todos os espíritos. Isso daí estava levando a gente para um ponto de mediunidade, porque quem eram os profetas lá atrás, os profetas na época do Cristo, os que vieram depois? Nada mais, nada menos do que os médiuns que temos na atualidade. Então vamos ver qual é a forma de atuação destes médiuns, vamos ver a sua mensagem antes de acreditar naquilo que ele está dizendo. Esse daqui, com toda a certeza, o nosso Chico, um médium de verdade, se a gente falasse, um profeta, embora não estivesse profetizando as coisas do futuro. Agia no verdadeiro amor, como eu mostrei agora há pouco, Gandhi, como eu falei agora há pouco de Irmã Dulce, como a gente comentou de Madre Teresa de Calcutá, de Francisco Cândido Xavier. A tradução daquilo que
se chamavam de profetas, para nós são os médiuns da atualidade. Só para a gente relembrar como esse moço agia. Uma senhora chegou um dia a ele e, Chico, como é que eu faço para desenvolver a minha mediunidade? O Chico falou, olha, eu acho que a gente tem que trabalhar e tentar desenvolver, primeiro de tudo, a nossa bondade, a nossa tolerância, a nossa ternura. A mediunidade é uma coisa que viria depois. Eu não sei falar isso para vocês, mas que a gente tem que trabalhar e desenvolver a bondade, a ternura, o amor ao próximo, a caridade, isso eu sei que a gente deve fazer. Isso eu recebo conselhos todos os dias dos seres que me visitam. E ele foi um verdadeiro profeta, porque produziu mais de 450 livros e não viveu da renda daqueles livros. Vivia da sua aposentadoria como um ser qualquer, como qualquer um de nós. Só para situar bem esse camarada que apareceu entre nós. Ele foi um bilhete de Jesus dizendo para a gente, olha, tudo é possível àquele que crê. Que se você tiver vontade, você vai chegar onde ele chegou e onde os outros chegaram, onde eu cheguei também. E Cristo colocou isso para a gente. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Se a gente pode fazer o que ele fez, significa dizer, em outras palavras, que no nosso caminhar um dia seremos como ele, um Cristo. Então a doutrina espírita traz isso para a gente. Devagarzinho nós vamos crescendo na escala de evolução, chegaremos a espíritos puros e depois disso um dia chegaremos a ser um Cristo, daquele que pratica realmente a verdade. Voltando ali, ó, no Evangelho, se te disserem, Cristo está aqui, no sentido de que o Cristo estaria com aquela pessoa, isso daí pede que a gente tenha cautela. Porque de verdade Cristo está conosco com todos nós, e não com uma pessoa em particular. Então a ligação que temos com Cristo é de nós todos. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Conheço todas, uma a uma. Então acautelai-vos quando alguém diz e usa o nome do Cristo em vão. Abram os seus olhos para que ninguém vos engane. E eu me lembrei, quando estava terminando esse trabalho, que algum tempo atrás apareceu também mensagem de Tancredo Neves. Quando teve aquele movimento grande para se colocar uma presidente no impeachment, apareceu uma mensagem de Bezerra incentivando os espíritas a participar daquilo para criar um novo mundo. Imagine que Bezerra de Menezes iria trazer uma mensagem desse tipo. Não acredito jamais. Então, com cautela, vejamos as mensagens que recebemos. Usando a razão, usando a lógica, usando o bom senso. Vamos olhar os frutos produzidos por aquele ser que está trazendo a mensagem. Vamos ver as obras, vamos olhar as mensagens, passando pelo crivo da razão, passando pelo apoio que temos nas cinco obras básicas, e a partir daí podemos discutir a mensagem. Protegei-vos dos falsos profetas, acautelai-vos, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Essa fala do Cristo nos aconselha. Por quê? Porque pela sua fala é como se ele dissesse para a gente, ó, ide como pombos, mas acautelai-vos, sede atentos como as serpentes. Quer dizer, vamos usar a razão, vamos observar o que está acontecendo à nossa volta, vamos ter um apoio, como eu disse agora, nas obras básicas, e a partir daí poderemos dizer se é uma serpente ou não, se nós como pombos estamos correndo risco ou não. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Eu sou o modelo e guia, ele não disse isso, mas através do Livro dos Espíritos, questão 625, qual ser mais perfeito
que foi colocado para nós para servir de modelo e guia? A resposta é Jesus. E ele nos aconselha porque ele orava sempre: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então finalizamos e colocamos assim: siga-o. Por quê? Porque ele vai estar sempre conosco. Segue meus passos, segue e confia. Eu me vou, ele falou lá atrás, e essa fala é verdadeira, para vos preparar o lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E com a certeza de que estamos todos nas mãos de Deus, de que nada está errado em nossa vida, de que Cristo está nos preparando o melhor lugar e que Ele está sempre conosco, nós encerramos e agradecemos a Deus, porque estamos todos nas suas mãos e Ele não erra conosco. Agradecemos a Jesus por se colocar como modelo e guia, mesmo sem dizer que era. Agradecemos a Kardec porque nos trouxe a codificação e nos trouxe lições extraordinárias e nos trouxe o antídoto para conhecermos os falsos profetas, que é as lições do nosso Evangelho. Então que Jesus esteja com todos, que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos tenha sobre a sua guarda, e eu tenho certeza de que estamos sobre a guarda dele. Muito obrigado a todos, Deus os abençoe.